Band News. Entrevista. Bom, há pouco nós referimos aqui no Band News no meio do dia sobre a manifestação do governador José Ives Sartori, que disse que é exagerada e fora de tom a manifestação, a paralisação que categorias de servidores farão amanhã em razão do parcelamento de salários. O governador pediu que a comunidade gaúcha não altere a sua rotina e saia normalmente amanhã às ruas. Pra gente saber sobre parte daquilo que está sendo programado, né? A gente teve que optar, escolher um segmento aí para conversar. Está na linha conosco o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Marcelo Frota. Coronel, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos seus ouvintes, em especial os oficiais da Brigada que estejam te prestigiando nesse momento aí com a audiência. Pois é. Coronel, qual é a orientação que a Associação dos Oficiais está dando para justamente aqueles que comandam as tropas, né? Os oficiais da Brigada Militar que comandam as tropas e que são decisivas para um dia de tranquilidade no Rio Grande do Sul. Olha, André, como tu bem sabe, a população do Rio Grande do Sul também não desconhece. Os oficiais da Brigada Militar são promotores da cidadania, são defensores dos direitos humanos, procuradores do bem comum, mediadores da paz social. Quer dizer, isso não é só um discurso. O oficial da Brigada, ele precisa ter conhecimento jurídico, ele decide em tempo real todas as questões que envolvem a liberdade, a vida, o patrimônio das pessoas. Então, o oficial da Brigada é, antes de mais nada, um profissional vocacionado, preparado e consciente de toda a sua responsabilidade. E isso é muito importante nesse momento para que as pessoas entendam que os oficiais não falam em paralisação, não falam em movimento de paredista ou coisa que vale. Nós somos muito conscientes das nossas atribuições. O grande problema é que isso não tira a legitimidade desse movimento, dessa iniciativa de demonstrar ao governo do Estado que os nossos vencimentos não estão à disposição do governador para fazer o enfrentamento da crise. Porque, como tu bem sabes também, se somos os defensores dos direitos humanos, nós precisamos ter minimamente garantido que não haja violação dos nossos direitos humanos, que a dignidade da pessoa humana seja assegurada. Então, como esse atraso, parcelamento de salário, ele decorre já dos últimos 8 parcelamentos, não são 8 meses consecutivos, mas houve 8 parcelamentos, há sim um tensionamento maior nessa ocasião, em especial, me parece assim, por 3 motivos, se me permitir elencá-los. O primeiro deles foi o valor irrisório da primeira parcela dos R$650, que pareceu realmente um esforço muito reduzido, muito pequeno, muito limitado do que o governo faz em direção ao Poder Executivo, em relação aos seus funcionários. Estes demais poderes aí não só não foram atingidos pelo parcelamento, pela redução salarial, como foram aumentados e em sendo aumentados com pagamento ainda retroativo. É também indignante na medida em que todos os esforços de receita que são realizados parecem assim pífios, parecem não demonstrar a condição de fazer frente aos nossos vencimentos. Tanto é assim que já se anuncia que no mínimo até dezembro vão haver parcelamentos e ano que vem vamos ver. Então eu poderia elencar para ti aí o aumento do ICMS, a questão da suspensão do pagamento da dívida com a União, a questão dos depósitos judiciais, a venda da folha para o Banrisul. Nada parece suficiente, a gestão parece não encontrar projetos ou soluções capazes de fazer esse enfrentamento. Eu falo agora pelo lado da comunidade, ela não nos apresenta, e eu acho que esse é o grande problema que o governo não conseguiu fazer ainda, é nos mostrar assim, o nosso plano é esse, ele começa aqui, termina aqui, nós vamos ter tal e tal resultado em tal fase, ou seja, não se diz nem aos servidores públicos que o sacrifício é até dezembro e depois passa. Esse é o problema, André. Me parece assim, o delegado Miller, o meu grande amigo lá da Associação dos Delegados de Polícia, ele diz um negócio muito bacana, ele diz assim, olha,
O oficial da brigada, delegado de polícia, não vai sair a fazer loucurada. Ele usa essa expressão de maneira coloquial, de maneira íntima, e eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado comigo se eu a exponha de maneira pública. Porque é isso mesmo, é bem isso. Nós não estamos aí para fazer loucurada, nós reconhecemos o esforço do cidadão, nós reconhecemos que aquele que paga tributos, ele paga de maneira já muito apertado, já muito participativo, digamos assim, com as questões da receita do Estado, mas o cidadão que paga o seu tributo, ele paga para um cofre só. E este cofre é que acontece, neste cofre é que acontece a distribuição dos duodécimos aí para Ministério Público, para Poder Judiciário. E há uma pequena confusão que eu gostaria de tentar modestamente esclarecer para os seus ouvintes, que é o seguinte: não há que se falar em quebra, digamos assim, dos pesos, das contrapartidas, pesos e contrapesos, né, dos poderes, na independência dos poderes, uns em relação aos outros, que é constitucional, na medida em que o que se fala é um princípio constitucional de isonomia. Aquele que paga o tributo, o cidadão que paga o tributo, coloca o dinheiro no cofre do Estado do Rio Grande do Sul. A partir do momento que este recurso é recebido, as receitas são distribuídas de maneira proporcional, e é isso que não está havendo. Proporcionalmente, o executivo precisa ficar com um valor para fazer os seus enfrentamentos, o judiciário com valores também para si, o legislativo, e a partir daí, então, dessa distribuição é que há essa independência, é que há essa possibilidade de gestão em completa independência, sem que haja intromissão de um poder sobre o outro. E isso nós estamos vivenciando de uma maneira equivocada, onde por corporativismo, por outros valores que não os constitucionais, a nós da Associação de Oficiais nos parece, existe esse desequilíbrio onde o funcionário do executivo pena há 8 meses sem saber quando irá terminar essa angústia, e os demais servidores também do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que de outros poderes, recebem aí os seus vencimentos com aumento retroativo. Aí são as disfunções aí que o Estado promove. Fatores, pois não, são as funções que o Estado promove, né, Coronel? E que se vê que há um desequilíbrio nos poderes aí nessa questão que se trata dos salários. Eu só queria um comentário do senhor sobre uma frase. Parte dos servidores que vão paralisar amanhã, inclusive na área de segurança, tem recomendado à população que não saia de casa na quinta-feira. A situação é para isso, Coronel Marcelo Frota? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu vou repetir. Nós, da Associação de Oficiais, não tratamos assim da legalidade desses movimentos, ou mesmo a palavra apoio por parte dos oficiais jamais foi utilizada. Nós vimos publicado em alguns veículos de imprensa, mas são edições pobres das nossas palavras. Quem tem que responder pela legalidade desses movimentos é o nosso comandante-geral da Brigada Militar, é o chefe de polícia, em última análise, o governador do Estado. Pois ele, governador do Estado, é que promove esse estado de coisas na medida em que tem sido, ou tem se demonstrado, pelo menos, incapaz de fazer minimamente o pagamento que é alimentar, que enfim, que é constitucional, que é legal, que foi já determinado por decisões judiciais. Certo. Então, legalidade e apoio não são palavras que os oficiais da Brigada usam. Eu tenho absoluta convicção de que na quinta-feira os oficiais da Brigada estarão aí, conforme o próprio comandante já disse, com bom senso, com equilíbrio, escalando efetivos de acordo com as escalas, de acordo com a disponibilidade. Também nós, através de uma Assembleia Geral Extraordinária em 2015, fizemos a recomendação de que 14 medidas fossem adotadas, todas medidas de legalidade, que estabelecem ali o cumprimento de escalas de serviço, sem o arroxo de horas extras, se não houver o pagamento de horas extras disponível, a não transferência de oficiais ou de praças de uma cidade para outra sem pagamento antecipado de diárias. E isso é fácil de supor, porque
como fazer a movimentação de um servidor militar, de um militar estadual, se não houver a possibilidade de pagar com antecedência diária, se nem o vencimento integral recebeu? Como é que ele vai se alimentar no outro município, ou como vai deixar a família para fazer esse deslocamento? Então nós determinamos ali, em Assembleia Geral Extraordinária, quer dizer, os oficiais reunidos decidiram por essas 12 medidas que correspondem à absoluta legalidade dentro deste estado de coisas que é um estado de restrição, é um estado de retração da segurança pública. Isso não sou eu quem digo, né, André? Isso são os indicadores de criminalidade que estão aí a apontar 407 homicídios em Porto Alegre de janeiro no primeiro semestre deste ano, quer dizer, é um absurdo. Nós estamos esperando os dados novos da segurança. Eu não lhe ouvi. Não, nós estamos esperando os dados novos da segurança que devem sair até sexta-feira, é uma promessa da secretaria aí também, né? Mas a gente sabe e sente na pele que a coisa está muito difícil. É um horror, né? Essa retração, assim, ó, essa não inclusão de efetivos, esse não pagamento em dia, que é o principal problema hoje na segurança pública do ponto de vista motivacional. Agora, não há que se desconhecer a questão de inclusão de efetivos e todo este aparato de segurança que precisa ser priorizado pelo governo. Tá certo. Coronel Marcelo Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Amanhã a gente vai estar acompanhando aí para e passo as repercussões aí desse dia, que é um dia de alerta, sobretudo, em relação à situação que o Estado vive. Muito obrigado, Coronel, pela entrevista aqui à Band News. Boa tarde, André, um bom trabalho. Eu te agradeço o espaço e te digo que nós cada vez mais precisamos caminhar para uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, né? Eu poderia explicar isso para os seus ouvintes, mas em outra ocasião. Vamos deixar baixar esta poeira e vamos voltar a falar sobre isso, que é um tema importantíssimo, né? Porque a polícia não tem que estar vinculada aos governos, sim ao Estado. Você tem toda a razão. Perfeito, as nomeações e tudo, até para que os comandos, os chefes, tenham aí a condição de falar em nome da sociedade e não corresponder a uma política de governo muitas vezes complicada. Tá certo. Obrigado, Coronel Marcelo Frota, 12:42. Olha, tem algumas mensagens pra gente aqui, deixa eu referir algumas. Olha, essa questão dos atrasos do governo, né? Tá atrasando em tudo que é canto e tem um médico aqui do Hospital de Caridade lá de São Jerônimo, o Rodrigo, que tá dizendo pra gente assim, ó, ele é médico e o último salário que ele recebeu do SUS foi em abril, né? E ele está só destacando que, enfim, o salário dos servidores estaduais está parcelado, mas estão recebendo mensalmente. E é um fato, né? Sim. Pior é que a gente tem que acabar se consolando com isso, né? Que pelo menos está empregado, pelo menos está recebendo todo mês. E é um fato, aí são servidores que estão sem receber desde abril. E que são todos os médicos do hospital na mesma situação. Algumas especialidades já pararam. Ok, às vezes o médico tem outro emprego, tem uma condição de seguir vivendo, porque tem uma renda melhor, mas é um fato, as pessoas trabalham e têm direito garantido à remuneração que está prevista, nos contratos, né? Que mais aqui, o Romarco Azevedo está dando parabéns ao coronel, que fez um ótimo comentário sobre a falta de vontade do Estado em distribuir a crise financeira entre os outros poderes, né? Enquanto a crise não for distribuída proporcionalmente, vai seguir essa injustiça descarada somente nos bolsos, nos ombros dos funcionários do Executivo. 12:44.